aqui na Marina da Glória, esperando o nosso barco sair para a gente fazer um dos passeios mais sensacionais do Rio de Janeiro. Não é a primeira vez que a gente está fazendo esse passeio e a gente vai mostrar tudinho aí para vocês como é essa maravilhosidade de passear pelo Rio de manhã. Você já imaginou conhecer o Rio de Janeiro de um ângulo que pouquíssimos cariocas e turistas já tiveram o privilégio de ver? De cima, todo mundo conhece a vista do Pão de Açúcar. Andando, a gente já explorou as praias e as ruas. Mas e o mar? Nós somos Thiago e Fernanda e hoje a gente vai embarcar com você numa aventura pela Baía de Guanabara. Fica comigo até o final, porque essa narrativa vai levar você por pontos históricos incríveis. Ilhas misteriosas, fortalezas coloniais e aquela vista do Pão de Açúcar que a gente nunca cansa de ver, mas dessa vez da água. Mas antes de soltar as amarras, um contexto rápido. A Baía de Guanabara é uma das maiores baías em volume de água do mundo. E é aqui que o Rio de Janeiro nasceu. Quando os portugueses chegaram, em 1º de janeiro de 1502, confundiram a entrada da baía com a foz de um rio gigante e a chamaram do lugar de Rio de Janeiro. Curioso, né? Tá pronto? Então vem embarcar com a gente. O nosso passeio começa aqui, na Marina da Glória, no Cais Nobre. Esse ponto fica dentro do Parque do Flamengo, inaugurado em 1965, com o projeto do mestre paisagista Roberto Bubble Marx, e é o maior parque urbano da América Latina. Quase 1,2 milhões de metros quadrados de área verde criada sobre o aterro do mar. Isso mesmo, literalmente roubaram um pedaço da baía para criar terra. E olha o resultado que ficou. O barco sai todos os dias às 9h30 da manhã, com retorno às 11h30.
2 horas que eu garanto vão parecer 20 minutos. A paisagem e as histórias são tão ricas que você vai querer que o barco nunca pare. Então solta as amarras e vamos nessa. Saindo da Marina, a primeira parada visual é um dos aeroportos mais charmosos do mundo, o Aeroporto Santos Dumont. Presta atenção na arquitetura. Inaugurado em 1936, projetado por Marcelo Roberto, ele fica literalmente dentro da cidade, à beira da Bahia. É raríssimo no mundo ter um aeroporto assim, tão integrado à paisagem urbana. E por que Santos Dumont? Porque o pai da aviação era carioca de coração. Alberto Santos Dumont nasceu em Minas Gerais, mas foi no Rio que construiu muito da sua história. Em 1906, em Paris, ele foi o primeiro homem a decolar num avião motor sem catapulta, o famoso voo do 14 bis. Uma proeza que mudou a história da humanidade. É muito simples. Sem Santos Dumont, a aviação seria completamente diferente. É aí como é que funciona o aeroporto hoje. Opera principalmente pontes aéreas, voo para São Paulo, Belo Horizonte e algumas outras capitais. Se você está chegando ao Rio de Janeiro e quer aterrissar com essa vista cinematográfica da Bahia, vem pelo Santos Dumont. É uma experiência que dificilmente você vai esquecer. Agora, logo ao lado, olha só, é a Escola Naval, aquele conjunto de edificações imponentes à beira da água, onde se formam os futuros oficiais da Marinha do Brasil, que foi fundada em 1782, ainda no período colonial. O edifício principal, com arquitetura neoclássica, e o pátio dos cadetes são visíveis daqui do barco. Já pensou em acordar todo dia com a vista dessa Bahia? E aqui chegamos a uma das principais atrações mais fascinantes e menos conhecidas do Rio, a Ilha Fiscal. Galera, para o barco aqui por um segundo, metaforicamente, porque essa ilha tem uma história que parece saída de um conto de fadas, com um final dramático de verdade. A Ilha Fiscal é pequena, verdinha, com um palacete gótico de cor verde claro, que parece um castelo encantado no meio da Bahia, e foi inaugurado em 1889. O palácio foi construído para ser uma alfândega, ou seja, um posto de controle ali aduaneiro para as mercadorias que estavam chegando no Porto do Rio. Mas olha o que aconteceu. O palácio ficou pronto lá mais ou menos em outubro de 1889. E no dia 9 de novembro de 1889, apenas 3 semanas depois da inauguração, aconteceu ali o último baile do Império Brasileiro. Uma festa grandiosa com mais de 3.000 convidados, com o imperador Dom Pedro II presente, fartura, dança, música. Foi a última grande celebração da monarquia no Brasil. 6 dias depois, em 15 de novembro de 1889, a República foi proclamada. Dom Pedro II foi exilado e a Ilha Fiscal ficou praticamente esquecida por muitas décadas. Hoje, ela é administrada pela Marinha e funciona como um museu. Você pode visitar nos finais de semana e feriados com visitas guiadas. Vale muito a pena, gente. Lá dentro tem uma reprodução do baile imperial, os trajes da época, alguns objetos históricos, e a vista de dentro da ilha é simplesmente tirar o fôlego. Simples assim, perfeito assim. Continuando, agora temos uma visão privilegiada do centro do Rio. Daqui da água você também consegue enxergar a skyline histórica. Uma mistura de prédios coloniais, arranha-céus modernos e monumentos que contam séculos de história do Rio de Janeiro. Tem o complexo da Marinha do Brasil. A Marinha ocupa uma área enorme no centro desde o início da nossa história como nação. Foi pelos portos dessa região que chegaram mercadorias, imigrantes e, infelizmente, também navios negreiros. O Porto do Rio foi palco de uma das maiores histórias de resistência cultural da humanidade. Mas essa é uma narrativa que merece um vídeo inteiro só para ela. E ali nesse passeio de barco você também consegue ver o Pier do Porto Maravilha, que tem um dos museus mais impressionantes do mundo, gente, o Museu da Manhã. Projetado pelo arquiteto espanhol Santiago Calatrava e inaugurado em 2015. O Museu do Amanhã é dedicado à ciência,
sustentabilidade e ao futuro da humanidade. A estrutura é linda, parece que o museu vai voar ou mergulhar dentro da baía. A silhueta do Museu da Manhã, vista da água, é simplesmente icônico. Se você está no Rio e ainda não visitou, coloca aí na tua lista de prioridades, porque a experiência de dentro é tão impressionante quanto a arquitetura de fora. Essa região, o Porto Maravilha, passou por uma das maiores revitalizações urbanas da história do Brasil. Entre 2010 e 2016, um pouco antes aí dos Jogos Olímpicos, galpões abandonados viraram esses museus, restaurantes e espaços culturais. É o exemplo perfeito de como uma cidade pode se reinventar olhando para o seu passado e para o seu futuro. Agora, dá para passar também nesse passeio por duas ilhas que fazem parte da base operacional da Marinha do Brasil: a Ilha das Enxadas e a Ilha das Cobras. A Ilha das Enxadas é onde funciona parte das instalações da Escola Naval. E de acesso restrito, você só consegue ver de longe daqui do barco. Mas de longe já dá para admirar a infraestrutura e imaginar o cotidiano dos futuros oficiais que treinam por ali. E a Ilha das Cobras? Esse nome assusta um pouco, mas pode ficar tranquilo. Não tem cobra nenhuma lá. O nome é uma referência histórica, provavelmente ligada a algum evento ou mito da época colonial. Hoje é também uma área da Marinha, com instalações de comunicação e controle. E a Baía de Guanabara tem mais de 40 ilhas distribuídas por suas águas, cada uma com uma história diferente. Algumas são habitadas, outras são bases militares e algumas são reservas ambientais. É uma baía fascinante e a gente está só arranhando a superfície, mas não se preocupa que tem muito mais aí pela frente e o melhor ainda está para chegar. A Ponte Rio-Niterói. Galera, prepara o celular, porque agora a gente chegou nos monumentos mais impressionantes do passeio, que é a Ponte Rio-Niterói. A diferença é que a gente não vai em cima, a gente vai dessa vez por baixo. E eu prometo que a perspectiva é completamente diferente de tudo que a gente já viu. A Ponte Rio-Niterói, cujo nome é Ponte Presidente Costa e Silva, tem 13,29 quilômetros de extensão. É a segunda maior ponte mais estreita, da Bahia. Inaugurada em 1974 no governo Geisel, foi um dos maiores projetos de engenharia civil da história do Brasil. E ela é a segunda maior ponte sobre as águas em toda a América Latina. Pensa no que é construir uma dessas pontes, com mais de 30 mil trabalhadores, 7 anos de obra, o desafio que foi cruzar uma baía navegável com correntes e ventos intensos. Os pilares elas têm umas alturas variadas para permitir exatamente o que está fazendo agora, a passagem de embarcações por baixo. Uma curiosidade, o trecho central é o vão navegável, é mais alto justamente para isso. É uma engenharia pensada para conviver com o mar, não contra ele. Eu, como engenheira, fico muito orgulhosa dessa história. E tem histórias sombrias também, tá? Em 1979, um cargueiro chamado Maritaca colidiu com um dos pilares durante um temporal. Foi um enorme susto, mas a ponte resistiu. Hoje ela conta com câmeras, sensores de vento e protocolos rígidos de segurança. De baixo, olhando para cima, enquanto o barco passa por esse corredor de concreto e aço, dá uma sensação meio que inexplicável. A escala é impressionante, vocês não têm noção. Dá para perceber o quanto o ser humano é capaz quando a engenharia, ousadia e, claro, sempre vem da necessidade. Do outro lado da ponte está Niterói, a cidade mais bonita do Brasil, se olhar do Rio de Janeiro. Brincadeiras à parte, Niterói tem seu próprio charme e uma história intimamente ligada ao Rio. Niterói foi a capital da província do Rio de Janeiro de 1835 a 1975. Enquanto o Rio era a capital federal, Niterói era a capital estadual. As duas cidades sempre foram vizinhas e rivais ao mesmo tempo. E ali, naquele morro que avança sobre o mar, a obra de arte mais icônica da cidade, o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, o famoso MAC. Projetado por Oscar Niemeyer, o mesmo gênio que projetou Brasília, e foi inaugurado em 1966. Parece um disco voador pousado na pedra, uma nave espacial com vista para o Pão de Açúcar. Sabe o que é mais incrível? A vista de dentro do MAC é tão impressionante quanto a de fora.
O design circular com janelas panorâmicas enquanto a Baía de Guanabara como uma obra de arte. É um museu onde a arquitetura compete com o acervo e geralmente vence. O MAC é a prova que a arquitetura não é só funcional. A arquitetura também pode ser poesia. Continuando pela Orla de Niterói, o barco também passa pelas praias de Caraí e São Francisco. São umas praias urbanas com uma vista privilegiada para o rio do outro lado da Bahia. Imagina você estar tomando um sol, olhando para o Pão de Açúcar e para o Cristo. Não é qualquer praia que você tem isso, né? Mas o destaque também é a Fortaleza de Santa Cruz. E olha que fortaleza! Essa é uma das mais impressionantes fortalezas militares do Brasil. E também uma das mais antigas em atividade da América do Sul. Ela é posicionada estrategicamente na Ponte Rio-Niterói, na entrada da Bahia. Ela foi construída pelos portugueses a partir do século XVI. As primeiras estruturas datam de 1555. Era a guardiã de entrada do rio. Nenhum navio entrava na Bahia sem passar pelo campo de visão e de fogo desses canhões. Ela é contemporânea da própria colonização. Quando Dom João VI trouxe a família real para o Brasil em 1808, foi por essa baía que eles entraram. E foi essa fortaleza que protegia a entrada. Hoje, funciona como museu e sede de guarnição do Exército. A visita por lá inclui muralhas, os canhões históricos e uma vista que é difícil de descrever. A gente está super animado com essa parte do passeio e com tudo que esse passeio tem para oferecer. Gente, é muita história. Enquanto você vai passeando, o guia vai contando todas as histórias bem explicadinhos, na ordem certinha das imagens, tudo que vai acontecendo. Você vai vendo a história em tempo real. É muito aprendizado de história num passeio só. Depois o barco também começa a passar pela entrada da Bahia. E a passagem fica ainda mais dramática. Do lado do rio aparecem mais dois fortes históricos. O Forte da Laje e o Forte de São João. O Forte da Laje fica sobre uma laje da pedra que aflora do mar. Daí o nome. Parece impossível colocar uma construção civil ali. Uma resistência colonial que guardava a entrada do sul da Bahia. Já o Forte de São João, que fica na ponta ali da Urca, bem no sopé do Pão de Açúcar. É um dos mais antigos do Brasil. Suas primeiras estruturas datam de 1565, quando a cidade do Rio acabara de ser fundada. Aqui foi palco de batalhas históricas, inclusive contra invasores franceses que tentaram tomar o Rio em 1710. Conseguiram por um tempo aí, mas não duraram muito. E também tem a Urca, que é um dos bairros mais charmosos e tranquilos do Rio de Janeiro. Ela é rodeada de água em 3 lados. Parece uma ilha assim dentro da cidade. Casas antigas e bem conservadas. Moradores que andam de bicicleta. Tem a pequena praia da Urca e o famoso Clube Militar, que tem uma pista de dança histórica. A Urca é um dos poucos turistas que não costumam conhecer e não deveriam perder. Lá também tem um restaurante que a gente super indica, que é o Terra Brasilis, que é muito bom e tem uma vista maravilhosa. E se você tá vindo pro Rio, quer conhecer, a gente tem 2 produtos aqui que vão te ajudar bastante. Primeiro é o mapa completo turístico, que tá no nosso link, que vai estar aqui na descrição. Além disso, nós somos moradores aqui do Rio, a gente faz roteiros personalizados para você que tá vindo. Então clica no link de descrição e aproveita, porque você vai ter o melhor roteiro da sua vida para conhecer o Rio de Janeiro. E também tem uma parte muito emocionante do passeio, que é a vista, claro, do Pão de Açúcar e da vista ali da água. Ó, gente, não vou mentir. Por mais que a gente já tenha visto o Pão de Açúcar da água, lá de cima, da água tem um impacto completamente diferente, né? Você enxerga a formação das pedras, o declive da rocha, a descendo até o mar, o bondinho passando entre o Morro da Urca e o Pão de Açúcar, e a vista de um cartão postal. Mas você não está dentro do cartão postal. Uma curiosidade que pouca gente sabe, o nome Pão de Açúcar vem do período colonial. Os portugueses chamavam assim porque o formato cônico da montanha lembrava o molde de barro, onde o açúcar era prensado nos engenhos. O famoso Pão de Açúcar e esses pães eram tão valiosos quanto o ouro no mercado europeu, mais ou menos aí pela volta do século XVI.
O Pão de Açúcar tem 396 metros de altitude. Não é a montanha mais alta do Rio. O Pico da Tijuca passa aí dos 1.000 metros, mas é disparado, claro, o morro mais icônico. E o bondinho foi inaugurado em 1912, sendo um dos primeiros teleféricos do mundo. Da água você consegue ver 3 estados: a Pedra do Leme, o Morro da Urca e o Pão de Açúcar. Uma sucessão de formações geológicas criada há milhões de anos que hoje são um símbolo do Rio. O barco também segue pela Enseada de Botafogo, que tem uma vista do Cristo Redentor, do Alto do Corcovado à esquerda, o Pão de Açúcar à direita. Você vai ficar literalmente entre os maiores símbolos do Rio de Janeiro. É muita emoção. E finalizamos nosso círculo retomando ali na Praia do Flamengo, que é uma enseada longa com o Parque do Flamengo. Aproveita para fazer um passeio por lá, conhecer também o Palácio do Catete, que é maravilhoso. Por ali você vai ver uns prédios modernos na orla e lá no fundo o centro e a zona portuária onde começou todo o passeio. Em 2 horas de barco dá para atravessar séculos de história. Dá para ver o Brasil fundado, onde foi defendido, onde a monarquia dançou a última valsa, onde a engenharia moderna desafiou o mar e onde a natureza bruta criou passagens mais bonitas do mundo. A Baía de Guanabara não é só paisagem, é a alma do Rio de Janeiro. E se você tá vindo pro Rio, aproveita, porque tem desconto aqui para você reservar hotel no Rio de Janeiro. Então aproveite nosso blog, a gente testa vários hotéis e coloca as nossas avaliações. Então aproveita para ler, porque tem muita dica bacana. E se você curtiu esse passeio, comenta aqui embaixo qual foi o ponto que mais te impressionou. A gente adora saber o que vocês acharam, o que vocês não gostaram, o que vocês gostaram no vídeo, o que vocês ainda querem conhecer para a gente mostrar aqui do Rio para vocês. Aproveita, ativa o sininho que é para não perder nenhum dos próximos vídeos. E como sempre, muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.